Sejam bem-vindos a mais uma pauta, falando mais uma vez sobre Portugal e as ocupações ilegais de imóveis, o fenômeno dos ocupas. Há 2 semanas eu comentava aqui no canal sobre o avanço desta prática pelo território português, a partir da Espanha, e sobre como isto já afetava o mercado imobiliário no país. E eu comentava também sobre o mercado que se abriu neste segmento, com empresas e grupos de pessoas dedicadas ao trabalho de desocupar imóveis invadidos. E de lá para cá, então, temos novidades, adivinhe você? O Ministério Público de Portugal está investigando e processando as pessoas que estão envolvidas nas desocupações. É isso mesmo, os desocupas ou os anti-ocupas estão agora eles próprios na mira do MP de Portugal diante de várias acusações de violações de direitos e até mesmo de atentado ao Estado de Direito. Estes acontecimentos foram noticiados pelo Público, pelo Observador, pelo portal Idealista e mesmo pela Ordem dos Advogados Portugueses, o que demonstra então que o problema pode ser ainda maior do que parece. Vamos entender aqui este caso porque esta ofensiva do Estado por meio do Ministério Público contra os desocupas, os anti-ocupas, mexe com o mercado, preocupa ainda mais os proprietários de imóveis em Portugal e mexe também com a sensação de justiça da população portuguesa. Então, esta pauta foi sugerida por Sai da Minha Casa. Obrigado a você que sugeriu este tema e a vocês que assistem os vídeos aqui do canal. Agora, além de se inscrever e deixar o like, você pode também se tornar um membro assinante e ter acesso a vídeos exclusivos e a cursos e análises mensais aqui mesmo no canal. Então, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e consulte os planos de assinatura que já estão disponíveis. Então, nos últimos dias, os anti-ocupas estão aí nas manchetes em Portugal. A empresa espanhola, conhecida por expulsar ocupantes ilegais de imóveis de forma rápida e extrajudicial, passou a oferecer estes serviços também em Portugal. Então, o problema começa na Espanha, a empresa atua na Espanha, o mercado vem para Portugal, o problema vem para Portugal e a empresa passa a atuar também em Portugal. E em Portugal ela foi então imediatamente colocada na mira do Ministério Público. O órgão de Estado está, então, investigando os métodos utilizados por esta empresa e possíveis abusos e excessos praticados nestas atividades de desocupação. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui com vocês é que as reportagens falam desta empresa especificamente, mas como nós adiantamos no primeiro vídeo sobre este tema, há ofertas de serviços neste contexto da desocupação, publicizadas, aí, a maioria delas por empresas, mas há também diversos grupos de indivíduos, pessoas, né? Homens geralmente ligados às artes marciais e às atividades de segurança privada, que começaram a atuar neste contexto, né? Nem todos eles, então, numa perspectiva de mercado. Temos aqui um exemplo, né? O Danny Steve, que tem também aqui recentemente o próprio Danny Steve nesse site dedicado, então, desocupa.com, ele comenta aqui que está respondendo lá o grupo, né? Está respondendo alguns processos lá na Espanha também. Há um vídeo aqui dele nas redes sociais, então você percebe que não são apenas empresas, né? Neste caso que vem noticiado, então o MP investiga uma empresa, mas o contrafenômeno, o fenômeno dos anti-ocupas, aqueles que estão contra os ocupas, isto pode já ter se tornado uma resposta da própria sociedade organizada na falta de uma ação mais concreta por parte do Estado. O segundo ponto a esclarecer aqui a vocês, para evitar algum sensacionalismo, algum exagero, alguma injustiça, é importante dizer aqui que o Ministério Público em Portugal, enquanto uma instituição, representa o Estado e exerce, então, a ação penal. Então, há um estatuto do Ministério Público, que é a Lei número 68 de 2019, né, que traz as atribuições do MP, dentre elas
defender a legalidade democrática. Ou seja, se em determinada situação nas desocupações surge alguma queixa de abuso, de excesso, algum fato que representa um crime, o Ministério Público não tem a opção de apenas investigar os invasores, né? E deixar de investigar os anti-invasores. O Ministério Público, de algum modo, ele é obrigado a iniciar estas investigações. Então, feitos esses dois esclarecimentos, né, segundo as reportagens do Público, do Observador, do Idealista, etc., esta empresa atua fora dos tribunais e promete desocupar as casas invadidas sem todo aquele drama judicial, aquilo que pode levar anos, você sabe, não é? Então, o que seria isso? Então, um serviço essencial que surgiu de uma necessidade do mercado, útil para muitos que estão com suas casas invadidas e que, eventualmente, até nem estão em Portugal para acompanhar toda a situação. Tudo isso, então, na visão do Estado, seria por si só um crime, uma ilegalidade. Então, diz aqui a versão do Ministério Público que a atividade dos desocupas em Portugal, isto não se enquadra como uma atividade econômica lícita, porque não há uma figura legal que autorize terceiros, ainda que pagos, a exercer este desforço físico, esta ação direta em nome alheio. Então, para as autoridades, isto não seria um serviço, mas uma substituição da autoridade pública, o que seria proibido. Então, mesmo que seja remunerada esta atividade, né, ela não configuraria uma atividade empresarial válida nos moldes da lei portuguesa, podendo configurar, então, os crimes de coação, de violação do domicílio, veja você, o exercício ilegal de funções, claro, tudo a depender da situação em concreto. Numa perspectiva legal, claro, uma atuação de empresas ou pessoas que se organizam para executar despejos sem ordem judicial, uma perspectiva prática e concreta, e isso enfrenta então uma série de limites legais em Portugal. De fato, não há propriamente uma atividade econômica voltada à expulsão de invasores, mas há uma proteção constitucional à propriedade privada e há também a liberdade econômica na Constituição portuguesa. Então, a pergunta que fica é: se o Estado não está resolvendo, seja por meio das polícias ou da justiça, e se a iniciativa privada vem resolvendo de algum modo, será que considerar essa atividade como algo ilícito por si só, vai isso contribuir para a resolução do problema? Isto vai contribuir para um estado de ilegalidade? Nós já falamos aqui no vídeo anterior que a ocupação ilegal deveria ser considerada um crime permanente, né, permitindo um flagrante por todo o período em que dura a ocupação e que o desforço imediato, a ação direta, como diz o Código Civil português, ou seja, a reação agressiva a uma violação do direito de propriedade, isto tem previsão lá no artigo 336 do Código Civil português. Então, agora, com esta pressão do MP contra os desocupas, vale a pena ler esses artigos do Código Civil português para entender de fato de que se está falando. Então, o artigo 336 do Código Civil português, que fala da ação direta, diz que é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, atenção aqui a este próprio direito, né? Quando a ação direta for indispensável pela impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais, para evitar a inutilização prática desse direito, contanto que o agente não exceda o que for necessário para evitar o prejuízo. E seguindo aqui no número 3, se diz que a ação direta não é lícita quando sacrifica interesses superiores aos que o agente visa realizar ou assegurar. Antes, aqui no artigo 334, nós temos a figura do abuso do direito, que diz que é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito. Então, em tese, o proprietário poderia sim reagir contra a invasão, se com a ajuda de terceiros ou não, é uma questão que se coloca, mas tudo isto
desde que não exceda os limites da boa-fé e das funções sociais deste direito. Isso deve acontecer no mesmo contexto da invasão, ou seja, deve ser uma reação na sequência da invasão, no mesmo espaço de tempo, sem demora. Pergunta é, né, diante dessa regra aqui, há algum caso, alguma situação em que uma medida judicial, a espera, melhor dizendo, por uma medida judicial, não vai inutilizar o direito de propriedade? Será que existe alguma possibilidade de você recorrer à justiça e às autoridades policiais e obter um resultado que te permita exercer o direito de propriedade? Né? No Código Penal, nós vamos encontrar aqui vários crimes que podem ser praticados neste ambiente da desocupação. Nós vimos no vídeo anterior que esta atividade não é pacífica, não é algo tranquilo, né? Então nós temos aqui o exemplo do artigo 143, né? 143, que vai falar da ofensa à integridade física, temos a ofensa à integridade física grave, né? No 153, ali a figura da ameaça também, que pode surgir neste contexto, né? Temos a figura aqui da coação, no artigo 154, e há também o artigo 325, que fala de alteração violenta do Estado de Direito. E se você observar a matéria aqui, lendo atentamente, busca-se aqui, em certos momentos, dar a essa atividade esta conotação de que tudo isto seria um atentado ao Estado de Direito, né, que seria mais do que uma mera ameaça, que uma mera coação, que nós estaríamos aqui diante de uma substituição às funções do Estado e, portanto, este discurso aqui se parece muito com a redação do 325 do Código Penal, que traz uma pena de prisão, né, de 3 a 12 anos. Então, veja, o invasor ele pode responder pelo crime lá do artigo 190 do Código Penal. Quem sem consentimento, sem introduzir na habitação de outra pessoa ou nela permanecer depois de intimado a retirar-se, é punido com pena de prisão até um ano ou multa até 240 dias. Estes são os invasores. Mas e aqueles que estão buscando então expulsar o invasor? Se prevalecer esta narrativa, eles podem responder por um crime que pode gerar prisão de até 12 anos. Ou ainda que se fale apenas na coação, a pena é de até 3 anos. Então, como fica a percepção da população portuguesa quanto à confiabilidade na justiça? Você tem a sua casa invadida, tem que recorrer à justiça, ela é extremamente lenta, você então contrata algumas pessoas para te ajudar ali na remoção amigável daqueles invasores e ao final você corre o risco real de ficar mais tempo na prisão que a pessoa que deu causa a tudo. Afinal, dependendo da sua interpretação, se você chega à sua própria casa ocupada por invasores e falar, olha, saiam daí, sai da minha casa, né? Você não vou fazer isso, você não vou fazer aquilo, dependendo da interpretação jurídica, né, de como se avalia isso, você pode até considerar isso já como um crime de ameaça. E aí você já está numa situação até pior do que a situação do invasor perante a justiça. Então, essa desproporcionalidade, essa sensação de que o Estado está a favor dos infratores e contra as vítimas originais, isto é um bom ingrediente para se aumentar aquilo que o MP quer diminuir aqui, que é a justiça privada, né? A sociedade moderna, então, ela não é tão moderna quanto parece, tá? O nosso cérebro continua sendo aquele velho cérebro, então se o velho Estado também, além de não ser eficaz, ele persegue as soluções fora do Estado sem propor uma alternativa razoável, cada vez mais, a tendência é que as pessoas desacreditem no sistema de justiça e busquem resolver as coisas ao seu modo. E uma coisa curiosa aqui neste caso, tá, é esta outra reportagem do Público, que tenta minimizar a situação toda e dizer que isto tudo é uma campanha de desinformação, né? Olha aqui, bem grande, né? Eu até fico honrado aqui, quem sabe o pessoal lá do Público esteja assistindo o meu canal, viu lá o meu primeiro vídeo, né? Mas olha o que diz então essa reportagem, né? A ocupação ilegal de casas vazias não subiu, como se diz nas redes sociais. Crimes até desceram.
E aqui na reportagem há um trecho que traz aqui um certo, dá a impressão aqui de que se tentou influenciar a opinião pública, porque se diz que esta narrativa que está a ser propagada nas redes sociais recorre a técnicas de desinformação, como a generalização e o copycat, termo usado para descrever a imitação de uma realidade, neste caso a da Espanha. Então, segundo o público, isto não tem absolutamente nada a ver, não há uma crise dos ocupas em Portugal, isso é tudo desinformação de redes sociais. Então, a grande mídia portuguesa tenta minimizar o problema, tenta dizer que ele não só não existe, como que os crimes relacionados às invasões têm diminuído, mas na era da informação é um pouco difícil você tapar o sol com a peneira. Nós podemos ver alguns comentários aqui mesmo no canal, no vídeo publicado há 2 semanas, vários e vários relatos de pessoas que estão vivendo essa situação, ou que estão em contato, ou já tiveram contato com uma situação destas, nos tempos mais recentes, e também lá nos fóruns do Reddit, né, vários comentários reais de pessoas relatando ocupações em Portugal nos tempos recentes, agora. Então, fica a dúvida também sobre qual seria o interesse dessas reportagens, que aparentemente tentam abafar o caso e fazer disso algo menor. O fato é que a justiça portuguesa, então, enfrenta uma crise neste caso, não é? Porque o Ministério Público, ao perseguir com tanto vigor os desocupas e não mostrar uma ação mais enérgica contra os ocupas, ou pelo menos não de uma forma muito ostensiva, não se tem divulgado isso de uma forma muito ostensiva, muito clara, o que as autoridades vêm fazendo para evitar as ocupações, isto tudo acaba atraindo uma certa antipatia pública e acaba, no fim, incentivando uma fuga da população às soluções trazidas pelo Estado. Então, as soluções do Estado se mostram ultrapassadas, lentas e até cruéis, né? Veja, neste caso, então, que pela ideia do Ministério Público, você praticamente fica de mãos atadas. Se tiver a sua casa invadida, tem que entrar com uma ação judicial, suportar toda a morosidade do sistema e as suas várias incertezas, enquanto isso você mora nas ruas, vai morar lá numa floresta, vai morar na Serra da Estrela, vai morar de favor na casa de alguém, enfim. Se vire enquanto a decisão não vem. Eu quero saber o que você acha disso e o que você pensa sobre até onde isto vai. Eu temo, muito sinceramente, que alguma situação muito grave, algo muito mais dramático, ainda pode acontecer por conta desta postura, de certo modo, ambígua, né, adotada pelo Estado.